O que é a ametropia? Quais são as doenças que o paciente pode apresentar que vão necessitar do uso do óculos? Bom, veja, o óculos, como é que a gente pode, de maneira clara, você tem 4 grandes doenças oftalmológicas no grupo das ametropias. A ametropia precisa de óculos. Vamos entender assim, você que precisa de óculos. O que é que você tem, né? Você tem miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Todo mundo vai precisar de óculos algum dia na vida se viver o suficiente. Então você tem hipermetropia, que é o grau que você vê positivo, você vê a miopia que você vê negativo e o astigmatismo que é o meio do caminho. Como é que eu explico para o paciente de uma maneira bem clara? Miopia você vê de perto e não vê de longe. A hipermetropia, você se forçar de longe, você consegue ver, de perto fica mais difícil e cansa muito. E o astigmatismo atrapalha de qualquer jeito, em qualquer posição. Quanto maior o astigmatismo, mais difícil ver de perto ou de longe. O detalhe é que a hipermetropia você às vezes consegue compensar um pouco. E a miopia, a hipermetropia, você força, você compensa, porque dentro do olho tem uma lente que se mexe, que é justamente para compensar a hipermetropia e permitir a visão de perto. Então, se você forçar um pouco, você enxerga. Mas se você forçar muito, dá dor de cabeça. A miopia, você às vezes não vê de longe, mas vê de perto e trabalha o dia todo no computador, não tem dor de cabeça, porque você consegue ver de perto e acaba levando, mas não vê de longe. E tem essa dificuldade de pegar ônibus, de sair na rua, de andar, dirigir, tirar carteira de motorista. E o astigmatismo, normalmente, ele não é tão grande, ele tende a ser pequeno, mas tem os astigmatismos maiores que você tira o foco. E algumas pessoas vão levando assim, até que realmente fica desconfortável. A dor de cabeça é um dos principais fatores que acaba levando ao oftalmologista. Porque quando você não está enxergando bem e está levando, você vai continuar levando até que alguma coisa lhe faça aí no médico. E o que ele faz, de regra, você começa a forçar, da dor de cabeça, desconforto, acaba indo ao oftalmologista, a gente faz o exame e passa o óculos. E a presbiopia é a vista cansada dos 40 anos, essa lente que faz o foco. Então, às vezes eu digo para pacientes, olha, quando você olha de longe e olha de perto, tem uma lente dentro do olho que está fazendo foco. Essa lente aos 40 anos cansa, você não consegue focar de perto, você vai afastando o braço. Aí você precisa de óculos para perto. E aí vem o uso dos óculos de longe e perto, pela praticidade, mas você precisa desse reforço. E aí a presbiopia, que todo mundo vai ter se chegar aos 40 anos. Só que às vezes chega um paciente míope, mas eu enxergo bem de perto, mas não enxerga de longe, então vai precisar de óculos. Se botar o óculos, a gente bota o óculos para longe, para perto, para você não precisar ficar tirando. Mas o fato é que, uma coisa que você falou antes, um pouco antes, você aprende a enxergar, você tem a noção por comparação. Então, às vezes, quem nunca foi no oftalmologista, ele não sabe se precisa ou não. Por quê? Às vezes ele nunca olhou, nunca enxergou direito. Aí você faz o exame e diz, eita, agora eu estou enxergando. Ou então, às vezes, eu tinha dor de cabeça, eu tinha um bocado de coisa, não sabia o que era o óculos. Então, a gente sempre recomenda a consulta, pelo menos anual, vá de vez em quando e faça o exame completo. Porque a gente vai detectar se você tem alguma coisa, se precisa de óculos ou não. E se você precisa de óculos, a gente vai prescrever. Se você não precisar, a gente vai também examinar o resto do olho para saber se você tem alguma doença. Mas o óculos são esses 4 grandes grupos. Miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. O hipermetropia, ou você é hipermétrope ou você é míope, você não pode ser os dois. Astigmatismo pode vir misturado com tudo e a presbiopia vem para perto. Então, se misturam às vezes. Mas, de regra, o que a gente tem hoje é um aumento da miopia. Há uma tendência, e muita gente está falando em cima disso, que é a possibilidade de que o mundo vire cada vez mais míope, por causa de aspectos genéticos, por causa de aspectos ambientais. Ambientais é o quê? Excesso de tela celular, de visão de perto, ficar no tablet, no celular, principalmente de crianças, e falta de atividades ao ar livre. Antigamente, a nossa geração, que é um pouco... os primórdios da internet, que na minha infância eu só tinha televisão, não tinha internet. Mal tinha computador, o computador estava começando. A gente brincava na rua o tempo todo, levando sol. Hoje em dia as pessoas estão dentro do apartamento e brincam com os amigos online. Então, é só muito, e às vezes no tablet o dia todo. Então, muita exposição ao tablet, o esforço visual de perto muito prolongado e a falta de exposição à luz do sol, às brincadeiras na rua, isso piora a miopia. Então, há uma tendência de que a miopia aumente. Então, para quem está nos assistindo, então lembrar disso principalmente com as crianças, porque você tem a população mais suscetível a esse tipo de problema. E o grau ele pode ir aumentando. Às vezes você tem miopia baixinha, que quebra o galho, mas ela pode ir aumentando. E os óculos vão ficando mais pesados, mais grossos, mais feios, mais caros e mais desconfortáveis. E isso é um problema que nem sempre a gente consegue evitar.
Agora, hoje, nesse último ano especificamente, para a miopia estão aparecendo óculos que evitam a progressão da miopia. Então, mais um motivo para que o pai que leva a criança, isso é para criança, isso não é para adulto, mas fique atento, porque se tiver miopia, de repente você tem opções de óculos que talvez vá segurar um pouco a miopia. Então, se seu filho ia ficar, de repente, aos 15 anos, com 8 graus de miopia, se você usar um óculos, de repente ele fica com 2, 3. Então, acho que há uma infinidade de possibilidades hoje de tratamento. E óculos, tem uma infinidade de óculos. Se você for na ótica, às vezes o paciente ele fica um pouco perdido quando o médico não dá orientação, ou ele não pergunta, enfim, às vezes é aquela coisa. E às vezes ele chega na ótica bombardeado com informações sobre diversos tipos e maravilhas de óculos, e às vezes o óculos ele vai ficando cada vez mais caro. E às vezes tem gente que não tem condições de pagar um óculos melhor. E às vezes fica sem entender o porquê que está pagando uma coisa tão cara. E aí você tem que entender o que é que pode vir a mais no óculos. Que a gente entra numa segunda esfera de tratamento, de entender além do grau, né? A orientação que o médico dá das possibilidades de você usar uma lente mais fina, de você usar um antirreflexo, uma lente que escurece no sol. Algumas coisas são opcionais. A lente que escurece no sol é uma opção para o paciente. Ninguém é obrigado a estar usando uma lente que escurece no sol. Embora a gente sempre recomende a proteção com a radiação ultravioleta e os óculos de sol, ninguém é obrigado a isso. Então, óculos que escurece no sol é uma opção. O antirreflexo é uma opção, mas é uma opção bem mais vantajosa porque melhora um pouco a qualidade de visão em muitos aspectos. E uma lente fina, depende da escolha da armação, tudo isso depende muito da necessidade do paciente e como ele se vê. Perfeito. Então tem um campo muito grande aí de leque para discutir, mas de grosso modo, todo mundo vai ter presbiopia aos 40 anos e todo mundo deve fazer consulta antes, pelo menos. Eu gostei que você posicionou de forma muito didática essas 4 possibilidades do óculos vir parar no seu rosto.